Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica, estamos lendo agora a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, estamos no capítulo 1. Se você tem gostado, dê o seu gosto, partilhe o vídeo e vamos começar com a nossa oração. Meu Deus, o Evangelho do Senhor, as boas notícias que nos libertou da segunda morte e a mais cruel, que é a separação total da Tua presença. Mas hoje opera em nós o Teu poder, o poder que nos salva, que nos livrou desse afastamento total de Ti. Meu Deus, que a Tua palavra alimente a fé que há em nós para nos mantermos fiéis até o fim. E eu peço que o Senhor abençoe a essa pessoa que está acompanhando conosco essa meditação, que ela seja abençoada, que venha a resposta da qual ela tem orado, pedido a Ti. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero começar a partir do versículo 16, foi da onde nós paramos no último vídeo, e ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando ele diz judeu e grego, é porque não faz distinção de pessoas. Mas ele fala, não me envergonho do evangelho. Quantas pessoas se envergonham de ter assumido a sua fé, né? Por exemplo, pessoas que antes andavam com um determinado grupo de pessoas que faziam várias coisas erradas, mas para ela não se sentir mal ou permanecer com aquela imagem de boazinha, ela continua andando com aquele grupo, mas se sentindo mal por não querer mais fazer aquilo, mas para que continue sendo aceito naquele grupo, ela faz. Então, não me envergonho. Quando nós não nos envergonhamos, nós tomamos uma posição, uma decisão, uma escolha, né? Escolhemos o lado que vamos estar. Então ele falou, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação. Poder, né? Esse poder que está em nós. No 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O comentário, a justiça de Deus. Esse é o ponto máximo da mensagem de Paulo nessa epístola. A justiça de Deus significa misericórdia divina, plano de salvação, que foi estendido a todos os homens. Contudo, é pela fé, mediante o sangue do Senhor Jesus, derramado na cruz e a sua ressurreição, que todos nós alcançamos a justificação dos nossos pecados diante de Deus. Isso quer dizer que somente a fé praticada em obediência à sua palavra nos torna justos, isto é, sem culpa perante o Altíssimo. Portanto, a fé no Senhor Jesus é a única ponte que nos conduz a Deus e a única ferramenta capaz de nos fazer alcançar a salvação. Então, eu tiro aqui como exemplo para mim, ele fala, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então, é de fé em fé, quer dizer, é contínuo, né? É todos os dias. Hoje eu tive fé para me manter salvo, hoje eu tive fé para negar a minha vontade, hoje eu tive fé para vencer os meus problemas e amanhã também terei que ter. Então é de fé em fé. É algo contínuo, constante. Enquanto eu tenho vida neste mundo, eu preciso estar agindo, né? Manifestando a minha fé. Mas o justo viverá pela fé. O justo é aquele que obedece a palavra de Deus, né? O justo é aquele que faz a vontade de Deus. As pessoas pensam que ser justo é apenas ter um bom caráter, né? Isso faz parte, claro, mas acima de você ter um bom caráter, é você viver a fé. Ser justo é você agradar a Deus. Dizer não para as suas vontades e sim para a palavra de Deus, né? O que eu vou fazer com essa informação que eu tenho, né? A informação da palavra de Deus. Isso que importa. No 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Então, existe, né, a misericórdia de Deus, mas existe também a ira de Deus. E a ira de Deus está sobre o pecado, não contra o pecador. Deus ama o pecador, mas ele condena o pecado. E a questão do pecado é a desobediência, causada primeiramente por Adão e, consequentemente, por todas as gerações após Adão, né?
que nasceram fruto do pecado. Então o pecado é algo natural no ser humano. Mas ele falou que a ira de Deus está destinada a toda impiedade e injustiça. Então, não ao homem, porque Deus ama o pecador. Ele morreu, ele enviou o próprio Filho para morrer por nós. Então ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E o ser humano, por amar o pecado, não tem o amor de Cristo, que detém a verdade pela injustiça. Então o ser humano ele inverte, né? Ele detém a mentira, ele detém o que é mal, o injusto, em troca ele recebe o que é ruim. O comentário do 18 diz: a ira de Deus, quem vive a fé na palavra de Deus caminha na justiça, mas quem despreza a verdade por preferir andar no pecado e na iniquidade, vive na injustiça, consequentemente sofrerá a ira divina. A ira do Senhor se manifesta do céu, porque lá está o seu trono de justiça. O fato de muitos aparentemente escaparem do juízo divino, mesmo vivendo em desobediência e em retidão contra Deus, não significa que não colherão as consequências dos seus atos, e sim que na sua infinita misericórdia o Senhor dá tempo para que as pessoas se arrependam. Aos que desprezam a sua oferta de perdão e de salvação e punição está reservada para o dia do julgamento. 19. Porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O comentário: o que de Deus se pode conhecer. Paulo faz uma descrição deste mundo corrupto, cheio de homens injustos e incapazes de apelar por uma sentença favorável no tribunal divino. Afinal, não há justificativas que o declare inocente, uma vez que estão moralmente enfermos. Isto é, vivem como se Deus não existisse, embora usufruam de tudo o que ele criou. Desde a criação do mundo, é possível perceber a existência do Altíssimo e do seu poder na ordem e na harmonia de tudo, tanto na terra quanto no céu e no mar. Além disso, o próprio Deus colocou dentro de cada pessoa noções sobre a sua existência. Apesar disso, muitos preferem permanecer em seus próprios delitos. Dessa forma, quanto mais buscam respostas, mais se tornam nulos em seus próprios raciocínios. Embora não reconheçam, todos necessitam do perdão divino. E por isso que eu falei, o ser humano, ele ama o pecado. Por isso, ele não o abandona. E enquanto ele ama o pecado, ele não tem o amor de Cristo. Se não tem o amor de Cristo, ele não se liberta do mal, né? Que eu estou dizendo, os encostos, espíritos. Ele não se liberta dos vícios, das tentações. Ele está sempre caindo, ele está sempre fraco, né? Quando ele, então, entende que ele precisa de salvação e o Senhor Jesus é o caminho, então ele se firma nessa fé, nessa rocha, ele abandona o seu pecado e ele se entrega a Jesus. No 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, coração insensato, né? Obscurecido, trevas. Então, a pessoa que está nessa condição, ela não tem condições nem de ajudar os outros, porque ela não está se ajudando a si mesma. Então, primeiro, eu preciso me ajudar. Quantas pessoas vêm para a igreja e elas querem ajudar a família, né? Porque elas amam os familiares dela, e ela quer ajudar os seus familiares a saírem daquela condição, mas elas primeiro têm que dar uma chance a si mesmas, né? Elas têm que sair daquela condição em que elas estão, de perdidas. Por isso o Senhor Jesus enfatizou, né, que devemos buscar primeiro o seu reino, sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos,
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O que ele quis dizer, né? O ser humano, para se firmar, e a fé emotiva faz isso, né? Ela quer algo para segurar, ela quer algo para sentir. Então, ele termina fazendo, né? Mudando a glória de Deus, que é imensurável, para uma imagem que cabe na palma da sua mão. E a pessoa diz, este é o meu Deus. Como o povo, né? No Egito, quando saíram do Egito, Deus fez milagres, maravilhas, eles viram tantas coisas tão gloriosas que nós não presenciamos, né? Milagres extraordinários tão grandes, mas quando chegaram no deserto, não puderam aguardar 40 dias esperando Moisés descer do monte com uma resposta de Deus. Eles incitaram Arão a fazer um bezerro de ouro. E depois que o bezerro estava pronto, eles dançaram, se despiram, e eles começaram a dizer que aquele era o Deus que havia tirado eles do Egito. Então, quer dizer, veja que insanidade, né? É como ele está dizendo, o coração corrupto, né? A loucura dos homens faz eles criarem situações, criarem coisas, mudar a glória de Deus para uma coisa tão insignificante, como que um bezerro tirou eles daquela situação de miséria, de escassez, de dor e sofrimento, de servidão na casa do Egito, né? Então eles mudaram a imagem do incorruptível para o corruptível. No 24, por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Então, a concupiscência, né, o desejo pelo pecado, ele entregou as concupiscências dos seus corações, né? Se o coração é a fonte do engano, corrupto e cruel, então ele entregou a essa crueldade, a imundícia, né, a sujeira, para desonrarem seus corpos. Hoje nós temos visto isso, né? O ser humano tão afastado de Deus, ele perde a sua imagem, a imagem e semelhança de Deus, ele ganha imagem e semelhança do mal, o mal é corrupto, então ele cria a desordem, ele cria o caos, ele gosta disso, né? E se você falar contra esse caos que existe hoje, você está sendo taxado como várias palavras que as pessoas gostam de usar contra eles, né? Porque está indo contra os desejos dele, não, mas você está indo contra a opinião dele, ao desejo dele. 25, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O comentário diz a verdade de Deus em mentira. O diabo usa hoje a mesma estratégia que usou no Jardim do Éden. Ou seja, ele tem procurado confundir as pessoas quanto à verdade estabelecida por Deus desde o princípio. Não é à toa que ele é chamado de pai da mentira. No Jardim do Éden, ele difundiu o pensamento de que se Adão e Eva comessem o fruto da árvore que Deus havia proibido, eles seriam como o Altíssimo, isto é, conhecedores do bem e do mal. Há muitas pessoas neste mundo que não cultuam imagem de escultura, mas idolatram a si mesmos, seus conhecimentos, sua sabedoria ou o próprio corpo, entregando ao pecado. Assim, o orgulho, a vaidade e a cobiça do ser humano fazem com que ele despreze o que é correto e justo para se submeter ao que é errado, mesmo que isso vá contra os verdadeiros valores, manche a própria consciência e conduza à destruição. Olha que verdade, mudaram a verdade para a mentira, né? Hoje nós temos vivido isso e o principal é que muitos desses que fazem isso aqui estão no poder, né? Então eles têm o poder da assinatura, o poder de criar leis, né? Honram e serviram mais a criatura, né? Quer dizer, a si mesmo, aos seus vontades do que a Deus. E chegam ao ponto de dizer que Deus é cruel, é ditador, que não quer o bem, quer privar a pessoa da felicidade, né? O fanatismo, né? As pessoas estão vivendo um fanatismo por si mesmas. 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural
no contrário à natureza. Então, porque eles se afastaram tanto de Deus, eles se entregaram às suas paixões, né? aos próprios desejos infames, às suas paixões pecaminosas, e as próprias mulheres hoje, elas deixaram o uso natural, quer dizer, o contato natural entre homem e mulher. E 27, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, quão real isso aqui tem acontecido hoje. E como consequência do afastamento de Deus. Quando você se afasta de Deus, você perde a imagem de Deus. E aliás, primeiro que o ser humano, quando ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi uma afronta para o diabo. Mas quando o diabo conseguiu corromper esse homem e transformou ele em sua imagem, então o homem perdeu a imagem de Deus e ganhou a imagem do mal, a imagem da perversão, da corrupção, do erro. Então ele consegue, através do ser humano, atacar a Deus, ofender a Deus, né? Então isso aqui que essas pessoas estão fazendo, né, no 27, é uma ofensa a Deus, uma ofensa direta ao Criador, né? Então o diabo tem prazer nisso, né, nesse lixo espiritual, nessa corrupção da sociedade. É isso aqui que fere a Deus, né? Que machuca a Deus, porque Deus, amando o ser humano, mandou o próprio Filho morrer na cruz para cravar os nossos pecados. E o ser humano ignora a cruz, rejeita a cruz, né? Como os judeus fizeram na época do Senhor Jesus, dizendo ele não é o nosso rei. Então rejeitaram a Jesus e preferiram Barrabás. Então hoje o ser humano continua da mesma forma, rejeitando a Cristo, rejeitando a cruz, dizendo-se religioso, dizendo-se fiel a Deus, devoto ao Senhor Jesus, mas rejeitando ele na prática e se entregando às suas paixões. Quão real é isso aqui que está acontecendo? 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Tudo tem o conhecimento de Deus, né? Por isso que eu vejo aqui, assim Deus os entregou, né? Tudo tem a permissão de Deus. Até uma folha de uma árvore que cai daquela árvore teve o conhecimento de Deus. Então, tudo que vem acontecendo é uma providência para a volta do Senhor Jesus. Mas nós temos uma missão, nos manter salvo e salvar o máximo de pessoas que pudermos, né? Levar a salvação. 29. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, a malícia, a avareza, a maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. O comentário: não se importam. A distância de Deus faz com que as pessoas se tornem insensíveis à sua voz e cometam os mesmos erros desta extensa lista de pecados. Quanto mais distantes ficam, mais depravados moralmente se encontram. Dessa forma, até quando permaneceram enganadas, até quando estarão longe de Deus. Elas têm a consciência de que um dia o Senhor lhes pedirá contas de tudo o que praticaram neste mundo. Porém, preferem fingir que Ele não se importa com a maneira como vivem. Com isso, permanecem indiferentes ao que Ele diz em sua palavra. Essa lista aqui é ela é muito importante. Por quê? Ela nos dá um panorama de o que muitas pessoas terminam por praticar, porque são frutos da carne, natural do ser humano, né? A fornicação, o sexo fora do casamento, a malícia, a avareza, a maldade, cheios de inveja, né?
Não é a pessoa que é invejada, é aquela que tem inveja dos outros. E essa aí ninguém quer reconhecer, né? O homicídio, a contenda, o engano, a malignidade, os murmuradores, difamadores, etc. Aborrecedores de Deus. Então, há uma lista aqui. Às vezes a pessoa ela pode olhar para essa lista e falar assim, mas eu não faço nada disso. Você pode ser uma pessoa fora disso tudo aqui, mas se você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, sua alma continua perdida. Ele diz, os quais conhecendo o juízo de Deus, quer dizer, que aqueles que não tiverem a salvação, a marca do Cordeiro de Deus, estão perdidos. Não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem, né? Quer dizer, as pessoas, elas aprovam, elas não combatem isso, né? O Senhor Jesus, ele combateu o pecado, mas ele quis livrar o pecador. Mas o pecador que quer, né? Está em busca do perdão. Então ele liberta. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus, não com uma religião, mas com Jesus, nós nos libertamos. Nós somos livres dessa prisão religiosa, espiritual, sentimental, emocional, física, todo, por completo. Por isso que o que melhor pode acontecer com uma pessoa é ela ter esse encontro com Jesus. O encontro com aquele que nos lavou, nos salvou, nos purificou e nos libertou dessa vida de pecados. Você já teve esse encontro? Se você teve, você sabe bem o que eu estou falando. Se você não teve, então você deve procurar uma igreja e buscar ter esse encontro com Deus, tá bom? Que Deus continue abençoando. Até o próximo capítulo.